Já estamos de volta e agora para falar sobre um assunto importantíssimo, gente, que é a nossa saúde psíquica, é o nosso bem-estar mental, emocional, que a gente sabe, né, que a depressão e a ansiedade aflige a tanta gente e aí às vezes as pessoas estão sofrendo com esse mal, pessoas bem próximas da gente e a gente não percebe. Então nós vamos conversar sobre os indícios de que uma pessoa não está legal e como que é prudente que a gente possa agir dentro dessas circunstâncias. Para falar sobre isso, a gente recebe ela, que é escritora, psicóloga, comunicadora, Marilene Ked, aqui com a gente. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Edu. É um prazer estar com você, com o nosso público, né? Todo nosso. Que delícia, é um prazer muito grande, muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço, a gente que fica super feliz com a sua vinda. Marilene, que é comunicadora, inclusive tem programa na Vibe Mundial, né? Sim, todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo. Olha, um prazer ter vocês assistindo, ouvindo a gente, porque também passa pelo YouTube. Muito legal. Psicodicas. Psicodicas com Marilene Ked. Adorei o nome, muito legal. Gente, aí a gente vai agora bater um papo sobre isso. É um assunto importantíssimo, fundamental, porque às vezes as pessoas mascaram muito bem, né, as coisas, assim, aparentam que estão bem, mas lá no íntimo não estão e às vezes entra em negação também, não quer aceitar, não quer olhar para isso, o problema vai aumentando, né, Marilene? Edu, falar sobre saúde mental é fundamental. Eu te agradeço a oportunidade, porque é importante levar informação para as pessoas, para que elas identifiquem, reconheçam os sinais, os sintomas em si mesmas ou em alguém que está próximo, às vezes convive com ela e ela não sabe que a pessoa está precisando de ajuda. Então é importante falar sobre saúde mental, quais são os transtornos mentais, pelo menos os principais, né? Tem vários principais, mas precisamos falar sobre ansiedade, quando a ansiedade se torna patológica, falar sobre crises de ansiedade, crises de pânico ou ataque de pânico, como também é conhecido, e falar sobre depressão. Então, o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ah, é? Exatamente. Eu não sabia desse dado. Então a gente está liderando na questão da ansiedade? Exatamente. Antes da pandemia já tinha esse dado. Após a pandemia, isso aumentou, quer dizer, durante a pandemia aumentou, né? E após a pandemia foi constatado isso através de estudos. Então, o que fazer, como fazer, quais são os gatilhos, como identificar os gatilhos? A ansiedade, a ansiedade normal, ela é um estado emocional, é uma reação normal, né, diante de situações de ameaça, de perigo, de medo. Ela dá ali uma reação de luta ou fuga, né? Então, ela dá uma energia. A ansiedade normal, ela é necessária. Ela vai te ajudar até a produzir mais. O problema é quando a ansiedade vai ultrapassando os limites, ela vai tendo um controle sobre a pessoa. Então, qualquer coisa, a pessoa já está ansiosa. Ela já tem reações, ela já tem sintomas físicos e psicológicos associados à ansiedade. Então, imagina, qualquer gatilho já aciona esse mecanismo de luta e fuga. Então, ela vai ter sudorese, ela vai ter taquicardia, ela vai ter, a boca fica seca, a respiração fica curta, ela fica buscando a respiração. Dá vários sintomas gastrointestinais. Então, ela tem aquelas reações de uma ansiedade normal, tá? Aí, o que acontece quando a ansiedade, porque a ansiedade ela pode ser leve, ela pode ser moderada ou ela pode ser grave. Quanto mais acentuados o nível, quanto mais acentuado o nível de ansiedade, mais intensos, mais duradouros e mais sintomas irão surgir. Entendi. Agora,
Como que a gente pode diferenciar, por exemplo, uma crise de ansiedade da ansiedade patológica? Porque às vezes a pessoa tem dentro de algumas circunstâncias ou fases ou momentos, né? Mas às vezes aquele quadro pode se instalar, né? Como que a gente diferencia isso? Sim. Você começa a perceber que você está perdendo o controle da ansiedade, que você está vivendo num estado permanente de ansiedade, que de acordo com os gatilhos, por isso é importante identificar, e de acordo com os sintomas. Então, um dos maiores causadores da ansiedade é o estresse. Tá? Então, a pessoa que tem muito estresse, que tem muita preocupação, problemas financeiros, tá? Causa muita ansiedade. Dificuldades financeiras. Porque as pessoas não conseguem nem relaxar, né? Como que vai, né, ficar tranquilos, né, com boleto, contas, e às vezes quem trabalha por conta, mas precisa criar um meio de lidar com essa dificuldade de uma forma mais leve, né? Não sei se buscando alguma ajuda, é que aí às vezes é até difícil para a pessoa, né, recorrer a uma terapia, porque às vezes ela está com dificuldade financeira e não pode investir nisso. O que você orientaria, por exemplo, quem está se vendo assim nessa fase tumultuada, estressante, atribulada e inclusive de problema financeiro, né, e que está com a ansiedade movida por isso? Olha, quanto maior o nível de ansiedade, tá? Os sintomas se intensificam. Então eu marquei aqui sensações subjetivas de medo e apreensão, aqueles pensamentos catastróficos que a pessoa tem de que vai dar tudo errado. Então ela está sempre numa expectativa muito negativa, preocupação excessiva, cansaço. A ansiedade, quando ela é recorrente, ela suga muito as energias. O sofrimento é muito grande. Então, quanto maior o nível de ansiedade, pode levar a crises de ansiedade, pode levar a crises de pânico e pode evoluir para a depressão. Então, a depressão seria a evolução disso tudo. Isso. Muitas vezes a ansiedade, ela está associada, a depressão está associada à ansiedade. Aí os sintomas se associam, né? Estão associados e o mal-estar é ainda maior. Tá? Então, a depressão ela pode ser uma depressão única, não estar associada à ansiedade, como também pode estar associada a um quadro de ansiedade. Ela pode vir ali de uma ansiedade que foi evoluindo. Então, quando a pessoa sente que ela está ali todos os dias diante daqueles fatores estressores que causam ansiedade nela, ela tem que buscar formas de mudar isso. Então, primeira coisa, identificar os gatilhos. Tá muito preocupada, realmente a situação tá difícil, porque a situação de muita gente tá difícil, só que assim, você vai piorando a situação conforme você vai ficando mais ansioso, né? Porque a ansiedade em níveis altos, ela não vai deixar você ver que existe solução, você vai estar sem concentração, sem atenção, vai tomando uma proporção muito grande. E até imagino que possa também disparar outros problemas na saúde da pessoa, na saúde física, além né? desses transtornos mentais, porque a ansiedade ela vai chegar ao ponto de se tornar uma ansiedade patológica, que leva ao transtorno de ansiedade generalizada, e aí, dentro desse transtorno de ansiedade generalizada, vão ter outros transtornos. Tá? Entre eles, a fobia, o toque, o transtorno do pânico. Então, é assim. Nossa, então abre para outras coisas. Exato, e para várias doenças físicas, porque a ansiedade em níveis altos e a depressão, elas realmente desencadeiam várias doenças, né? Então você começa a pensar, poxa, se o estresse leva à ansiedade, o excesso de preocupação, de expectativas ruins, a quantidade de sintomas físicos que a pessoa tem, por exemplo, numa crise de pânico, a pessoa sente como se ela estivesse tendo um infarto. Na crise de ansiedade, os sintomas da crise de ansiedade, eles são muito acentuados,
Então, eles duram, por exemplo, de 30 a 40 minutos, às vezes mais. A pessoa fica dias com aqueles sintomas ali, sabe, acentuados. Você vê que a pessoa, ela está numa ansiedade muito elevada. Ela precisa até de ajuda. Sim. Aí alguém pode chegar para ela e falar, olha, fulano, você está vendo como que você está, o nível de ansiedade que você está, que vai desencadeando muitas coisas, né? Eu trouxe aqui, olha, alguns dos sintomas na crise de ansiedade. A pessoa tem respiração ofegante, fala acelerada, suor frio, tremores, crises de choro, tontura e sensação de desmaio, enjoo e vômitos, tensão muscular, agitação das pernas e braços, taquicardia, desequilíbrio dos pensamentos, irritabilidade, angústia, nervosismo, sempre aquele medo constante de que alguma coisa ruim vai acontecer, tá? Então já são sintomas da crise de ansiedade que se manifestam de forma muito intensa. Quer dizer, sai daqueles sintomas comuns que eu falei, que é da ansiedade normal, e olha como já ficam acentuados. E eu trouxe também alguns sintomas da crise de pânico para a pessoa identificar, saber quando ela está tendo a crise de pânico ou alguém está tendo, tá? A crise de pânico, ela pode estar associada também à ansiedade? Sim. Também. Os sintomas da crise de pânico, eles surgem devido àquela ansiedade de níveis muito altos, tá? Então, a pessoa, ela realmente está com uma ansiedade assim, um pico muito elevado. Altíssimo. E vai dar a crise de pânico, tá? Uau. Então, é uma manifestação extrema de ansiedade. Nossa, muito interessante. Gente, já a gente vai continuar esse papo com a Marilene, tem muita coisa a ser falada. Eu vou pedir para ela dar umas dicas para quem se identifica com o quadro, do que pode fazer para começar a administrar isso de uma forma um pouco mais suave, como tratar. Então já nós vamos falar sobre tudo isso, porque agora eu tenho um recadinho para você. Gente, agora nós vamos falar sobre a importância de você cuidar das suas energias. Eu sempre falo isso, que aquilo que fica no nosso campo áurico, nosso campo de energia, tem muito a ver com as emoções que você está cultivando, sentimentos e até com pensamentos. Se esse campo fica negativado, só atrai coisas ruins. Agora, se ele está positivado, ajuda você a atrair fatores positivos no trabalho, no amor, nas finanças, momentos alegres, felizes e por aí vai. Então, um bom banho de ervas pode te ajudar bastante. A Dríade desenvolveu esse kitzinho aqui, ó. É um kit de limpeza e harmonização, que já vem com a mistura de erva certa para você poder utilizar. Ó, essa daqui que vem no kit, você pode até dividir em 3 para você fazer o uso no seu dia a dia. Quais são as ervas que você vai encontrar aqui? Rosas, que favorece o amor, mirra, a espiritualidade, aí tem sálvia também, que é muito boa, né, para a saúde, manjericão, para a nossa vida afetiva e para as relações serem mais carinhosas também, né, com as pessoas, arruda, que é muito bom para proteção, e alecrim, né, para prosperidade. Então são 7 ervas, gente, faltou eu falar da lavanda. A lavanda vai ser responsável por fazer a purificação. Ela vai limpar as suas energias e vai trazer fluidez para todas as outras áreas da vida representadas pelas outras ervas. Então são 7 ervas desidratadas, já misturadinho para você utilizar. Pode fazer daquele jeito tradicional, fervendo a água, colocando um punhado, depois você peneira, pega esse líquido, põe num balde, né? Completa com a água do chuveiro e lança no corpo, tá? Todo o corpo. Ou se não, você pode utilizar, ó, esse saquinho que vem junto no kit, onde você põe as ervas e você vai colocar no seu chuveiro. E aí, conforme a água vai passando por elas e caindo sobre você, você vai se beneficiando pela energia das ervas. Agora, fez o uso um dia da semana, depois você pode utilizar
um outro dia na outra semana e depois na outra. Dividir, fazer 3 vezes. Eu até recomendo fazer no sábado, que é o último dia da semana, e aí você tira toda a carga que de repente você está carregando para no domingo começar uma semana nova com boas energias. Aí fez o banho num dia, nos outros você pode utilizar o sabonetinho de arruda com sal grosso que vem junto. Agora a gente sabe que não adianta cuidar da sua energia e não cuidar da do lar, porque depois você acaba se contaminando pela energia da casa. Pensando nisso, tem esse spray aromático, o cheiro dele é uma delícia e você usa para borrifar no seu lar, tá? Gente, tudo isso você pode adquirir na lojinha que tem agora no site da Astral TV. Essa é a novidade, tá? Então vai lá, astraltv.com.br, clique em loja, adquira já o seu, mais rápido, que a gente tem uma quantidade limitada desses kits e você recebe no conforto do seu lar. Vamos cuidar da nossa energia, vamos harmonizá-la para dar espaço para coisas boas. E agora a gente volta com esse bate-papo sobre ansiedade, sobre depressão. Antes do recadinho, a gente estava falando sobre crise de pânico. Primeiramente, o que caracteriza, né, uma crise de pânico para o pessoal poder entender assim claramente? Porque eu sei assim, em relação a algumas pessoas têm altura, ou lugar fechado, ou determinados bichos, coisas que a pessoa não pode ficar próximo. Isso tem a ver ou não? São fobias. Isso são fobias. Isso, então estou confundindo. Fobias. Agora, a crise de pânico é uma manifestação extrema da ansiedade. Então, uma crise de pânico, ela pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer horário. A pessoa sente um medo irracional, mas não é o medo de alguma coisa que ela tem medo ali, como você estava falando no caso da fobia, né? É sem motivo aparente? Sem um motivo aparente, pode acontecer dela ter uma crise de pânico. Por quê, Edu? Porque ela já vem num nível de ansiedade muito alto que vai acabar desencadeando numa crise de pânico. Por isso é importante perceber quando essa ansiedade ela está evoluindo, ela está chegando num grau muito alto, para tomar atitudes, né? Para que não chegue a acontecer uma crise de pânico. Não chegar nesse ponto. Então mudar ponto. isso. Uma crise de pânico, a pessoa vai sentir um medo irracional. Os sintomas são semelhantes a um infarto, dor ou pressão no peito, coração acelerado, dificuldade para respirar. O ataque de pânico, ela costuma acontecer, ela tem o pico, lógico que cada um é cada um, mas ela atinge o seu pico máximo de 10 a 20 minutos, diferente de uma crise de ansiedade que costuma durar mais, tá? Mas na crise de ansiedade, a intensidade é menor do que na crise de pânico. Que tem uma duração menor, mas intensidade maior. A pessoa acha que vai morrer, ela sente uma sensação de morte, então ela fica com muito medo. É uma sensação horrível, Edu, é uma coisa assim, só quem já teve uma crise de pânico sabe do que eu estou falando e necessita buscar ajuda. Muitas pessoas se recuperam buscando ajuda. Agora, outras tendem a evoluir para um transtorno do pânico e aí vão ter sempre uma crise de pânico, por isso tem que tratar. Então, quando se evolui para o transtorno, se torna algo mais frequente na vida da pessoa. Tem pessoas que costumam, até tem 1 ou 2 vezes na vida, ou até 3, uma crise de pânico, mas não é uma coisa frequente. O transtorno do pânico, não, a pessoa já tem várias crises seguidas, às vezes na mesma semana, no mesmo mês, aí já é aquilo já evoluiu, né? Certo. E no caso da depressão, a depressão ela pode estar associada a um quadro de ansiedade, como eu já falei no início do programa, como pode ser uma depressão clássica, né? Então a depressão ela é uma doença mental grave, complexa, crônica. Os sintomas variam de pessoa para pessoa. Geralmente tem todos os sintomas clássicos que você percebe com mais facilidade, mas tem também aqueles sintomas que, se você não conhece, passam meio que despercebidos como um sintoma
de uma depressão, como é o caso daquelas pessoas que têm depressão, mas estão frequentemente sorrindo, mostrando que estão alegres, que está tudo bem, estão interagindo socialmente, mas dentro delas o sofrimento é muito grande. Há um vazio, um buraco. Nossa, a depressão é uma doença grave. Então, o quanto antes a pessoa buscar ajuda especializada, melhor. Ou perceber no outro, porque muitas vezes ela está sorrindo, Edu, mas tem outros sintomas que mostram que ela não está bem, que ela está deprimida. Então é uma tristeza que surge de vez em quando, uma apatia, perda de peso ou aumento do peso. Geralmente é a perda de peso, mas tem casos de aumento de peso. A pessoa entra num processo de uma compulsão alimentar porque tem o quê? Tem ansiedade associada ao quadro de depressão, tá? Então pode acontecer aí. E tem aquelas pessoas que ficam muito tempo no computador, na televisão, no celular, evitando um contato com os outros, tá? Ela quer ficar na dela. No mundinho dela. No mundo dela, ela não quer falar da dor dela, ela não quer falar dos sentimentos dela, então ela se fecha nisso. Aí muitas vezes os pais acham que, no caso de terem filhos adolescentes, é coisa da idade. E muitas vezes não é. Está se instalando ali uma depressão, está acontecendo alguma coisa. Essa questão da depressão entre os jovens também está mais acentuada, não está? Entre adolescentes, porque tem que até tomar cuidado, né? Porque a gente tem visto muitas coisas horrendas, né, acontecendo também em relação a isso, né? Jovens que às vezes acabam tirando a própria vida ou tentando, né, contra ela. Isso. E aí os pais precisam ficar atentos, né, para não cair nessa de que de repente é uma fase, é questão da idade, que pode ser depressão, que é doença grave, né? Exatamente, os pais têm que estarem abertos, porque muitas vezes o adolescente ele tem receio, o adolescente ele já tem aquela dificuldade de falar sobre as emoções e os sentimentos dele. Então, muitas vezes para os pais, né? Então, eles às vezes se abrem para algum colega ou não, tá? Por vergonha, porque não querem se expor, não querem mostrar que estão daquele jeito, porque não vão entender, vão falar que, mas você não tem motivo para isso, né? Então vão banalizar, vão invalidar o que ele está sentindo, então ele se fecha. Por isso é importante que os pais deem essa abertura para os filhos. Como você está? Como foi seu dia? Me explica direito, quero saber de você. Isso é muito importante, porque conquista a confiança do adolescente. É fundamental. Sabe, Edu, muitas vezes um diálogo franco, aberto, você mostrando que você quer saber dele, da pessoa, mostrando aquela empatia, você salva vidas. Com certeza. Tá? Agora, sobre a depressão, pode ser também associado a alguma coisa do organismo da pessoa que já tem uma predisposição a desenvolver aquela química, uma química que colabore para a depressão? Tem pessoas que já têm essa tendência pelo organismo, de repente, independente dos fatores vividos, coisa do tipo, ou não? Edu, a depressão ela é multifatorial, as causas são multifatoriais e complexas, tá? Então, muitas vezes associa-se uma questão biológica, hormonal, com algum fator de risco. Tá? Mas pode acontecer de estar tudo bem aparentemente na vida da pessoa, mas biologicamente não, e desencadear uma depressão, tá? Por isso é importante passar no psiquiatra, passar no médico, porque ele vai fazer a investigação, vai ver o que está acontecendo, porque podem sim ser fatores biológicos, muitas vezes associados a alguns gatilhos, fatores de risco, fatores psicológicos, fatores ambientais, tá? Então podem desencadear a depressão. E a genética, a carga genética, ela influencia sim, tá? Certo. Gente, então precisamos ficar atentos aí, né, para a gente poder zelar pela nossa saúde e dos nossos também, né,
É como falamos no início, às vezes pessoas próximas da gente estão enfrentando um problema desses, né? E a gente, olhando de fora, acaba não percebendo. Agora, Marilene, quais que são as dicas para a pessoa que de repente se vê nesse quadro, aquilo que estávamos falando, da questão assim, tá com dificuldade financeira, não consegue relaxar, não dorme à noite, de repente não pode investir numa terapia? Eu, assim, de cara, como estamos falando de saúde, já recomendaria, assim, o que eu penso, né? Se fosse para um amigo, uma amiga que venha conversar comigo, eu falaria da importância de buscar ajuda psicológica e psiquiátrica, né? Que eu acho as duas coisas importantes, né? Recorrer à medicina, uma boa terapia, né? Ajuda profissional vai ajudá-la. Como também falaria, paralelo a isso, cuida também do seu lado espiritual, frequenta algum lugar, alguma coisa que você goste, porque a espiritualidade e a fé também ajudam, né, no processo. Com certeza, isso é comprovado, que a fé ajuda na manutenção da saúde mental, na aderência dos tratamentos, né, em acreditar que vai superar aquilo, que vai dar a volta por cima, que vai se curar. Então é fundamental, são recursos fundamentais. Agora, Edu, importante a pessoa observar o estilo de vida, né? Identificar os gatilhos que estão causando ansiedade para mudar isso, para transformar, para encontrar alternativas para extravasar essa ansiedade, mas de forma saudável. Então, praticando exercícios físicos, fazendo orações, praticando meditação. Então, se é um quadro leve, tudo isso ajuda. Agora, quando o quadro é mais avançado, a pessoa tem muitos conflitos internos, ela tem traumas, ela passa por sérias dificuldades, ela precisa de ajuda com psiquiatra e psicoterapia, com psicólogo também. Então, tudo vai depender do quadro, do nível, do grau daquela ansiedade e da depressão. Certo. Nossa, muito interessante, né? Quero agradecer bastante todas as suas dicas, né? Essa abordagem tão completa que eu acho que facilitou tanto para as pessoas de casa, né, entenderem a diferença, né? O que é fobia, o que é crise de pânico, o que é depressão. Crise de ansiedade. Exato, ansiedade, crise, né? Então achei que ficou muito bem explicado para o pessoal de casa. Gratidão pela vinda, né? Por todos esses toques amigos que você trouxe para a gente e que está todo mundo precisando muito. Agora, você faz também sessões de psicoterapia? Sim, eu atendo, indico também para colegas, né? E eu aconselho também, quem não tiver condição de fazer uma psicoterapia, procure grupos de apoio na internet, sempre encontra. Se você precisa desabafar, não tem com quem desabafar, liga para o CVV, Centro de Valorização da Vida. O atendimento é gratuito, 24 horas para todo o Brasil. Sempre tem alguém querendo ajudar. Converse com alguém da sua confiança. Cuidar da saúde mental é cuidar da vida. Cuide de você, se ame. É isso, gente. Vamos nos cuidar, vamos nos amar. E para você falar com ela, Marilene Ked, siga no Instagram, que tem dicas fenomenais, né? Você vai perceber ali alguns cortes, né, dos programas dela da Vibe Mundial, reflexões, pensamentos, e é uma forma de você fazer contato com ela. Tá aparecendo aqui para você o Instagram, é o @MarileneKedi, Kedi, K-E-H-D-I. Eu já estou seguindo, bora você seguir também, né? E vamos todos nos apoiar e nos cuidar, que é extremamente importante, né? Muito obrigada, Edu. Eu que agradeço. Muito sucesso. Para nós, e volte mais vezes. Muito obrigada. Contamos com você, que tá todo mundo precisando muito. Gente, o programa está ficando por aqui, programa de hoje. Se você quiser rever algo que nós falamos, tem reprise a partir das 18 horas. Eu volto amanhã às 11. Bênçãos de luz e até lá. Tchau, tchau.